Porque ainda que milhares leiam a Bíblia, frequentem cultos e falem de fé, poucos descobriram o que significa realmente encontrar fé em meio à pressão do pecado. A maioria acredita que a fé é algo que vem apenas quando tudo está bem, quando a alma está tranquila e o coração aliviado. Mas Andrew Murray nos mostrou que a verdadeira fé nasce não no conforto, mas justamente no fogo da provação, quando tudo parece esmagar a vida interior. Hoje, o que você vai experimentar é um mergulho em algo que o mundo raramente compreende. E no final desta mensagem, eu vou entregar uma técnica rara e transformadora de oração que pode mudar sua conexão com Deus de forma radical. Mas até lá, permaneça, porque o caminho até esse momento é o que mais importa. Você já percebeu como a fé se torna frágil quando o peso das tentações e dos impulsos ocultos começa a pressionar a alma? Já notou como muitas vezes você até deseja se consagrar a Deus, mas ao menor tropeço ou pensamento de culpa, sente que está distante dele? A espiritualidade cristã profunda nos mostra que esse dilema não é sinal de fracasso, mas um portal invisível para algo maior. É como se cada batalha contra a sombra fosse uma oportunidade secreta de revelar um poder espiritual que está oculto dentro de nós. E o que Andrew Murray revela em seus escritos é exatamente isso. Não se trata de negar a pressão, mas de encontrar fé dentro dela, como quem encontra luz em meio à escuridão. A maioria, no entanto, busca escapar desse campo de batalha interior. Querem uma fé sem lutas, uma devoção sem esforço, uma entrega sem cruz. Mas Murray nos ensina que essa é justamente a ilusão dos condicionamentos coletivos. A fé verdadeira não é um alívio barato, mas uma entrega que atravessa o fogo. Não é simplesmente resistir ao pecado pela força da mente, mas aprender a transformar cada pressão em um degrau para a intimidade com Deus. Isso quebra completamente a expectativa comum, porque já não se trata de lutar sozinho contra suas fraquezas, mas de render-se ao poder do Espírito Santo que habita em nós. Imagine agora, você está em um quarto silencioso, ajoelhado, carregando culpa e peso nos ombros. O coração tenta orar, mas a mente grita lembranças e acusações. É nesse momento que a maioria desiste, acreditando que Deus está distante. Mas aqui está o segredo que Murray sussurra. Esse instante é precisamente o local onde a fé pode nascer. Porque fé não é ausência de pressão, é confiança no meio dela. E quando você começa a respirar profundamente, deixar a presença de Deus atravessar até as suas fraquezas, algo invisível começa a se mover dentro da alma. É como se a própria escuridão fosse invadida por uma centelha de esperança. Estudos recentes da neurociência mostram que o cérebro humano, quando exposto a práticas de oração profunda, ativa áreas ligadas à resiliência e à esperança, mesmo em contextos de dor ou tentação. Pesquisadores da Universidade de Harvard observaram que pessoas que cultivam uma devoção diária, como Murray sempre ensinou em sua escola de oração, desenvolvem maior equilíbrio emocional frente a pressões internas. Isso confirma o que os mestres cristãos já sabiam há séculos. A oração não é apenas uma prática espiritual, mas um campo de transformação neural e psíquica, onde até a biologia se curva diante da fé. Agora, se você quiser experimentar, feche os olhos por um instante, inspire profundamente e, ao expirar, diga silenciosamente: Senhor, eu confio em Ti, mesmo aqui. Apenas isso. Não lute contra os pensamentos, não force a mente a se calar. Apenas permita que sua fé seja um fio tênue de confiança em meio à pressão. Andrew Murray dizia: a verdadeira oração não é medida por palavras, mas pela entrega do coração. Quando você repete essa entrega, mesmo que sua alma esteja em guerra, você já está em oração profunda. Essa é a chave que muitos ignoram. A fé se manifesta no instante em que você escolhe confiar apesar de tudo. Mas mesmo assim, isso é apenas a superfície, porque ainda há um código espiritual escondido atrás dessa prática simples.
algo que Murray chamou de vida interior crucificada. É o lugar onde o eu deixa de lutar por si mesmo e descansa inteiramente na obra de Cristo. E quando isso acontece, a pressão do pecado já não é um peso que destrói, mas um lembrete de que sem ele nada podemos fazer. Esse estado é raro, mas é possível para todos que decidem viver em devoção diária, cultivando silêncio, oração e entrega. E o que vem agora vai além de tudo o que você já ouviu falar sobre fé. Porque o que Andrew Murray nos aponta não é apenas uma técnica devocional, mas um modo de ser. Ele nos convida a um estado de confiança radical em Deus, mesmo quando a alma clama por alívio imediato. Esse é o caminho dos santos, o caminho da verdadeira santidade cristã. Não fugir do campo de batalha interior, mas aprender a transformar cada ferida em um altar secreto de adoração. Talvez você esteja pensando: mas isso não funciona comigo, já tentei tantas vezes e falhei. Essa objeção é compreensível, mas é também o sinal de que você está no limiar da experiência real. Porque a fé não nasce da vitória humana, mas da rendição ao Espírito Santo. Quando você começa a orar mesmo em meio às quedas, quando busca a presença de Deus mesmo sentindo-se indigno, é nesse exato ponto que a graça se manifesta. Muitos relatos mostram que pessoas que aplicam esse princípio relatam mudanças significativas em seu modo de lidar com tentações, transformando cada fraqueza em um ponto de encontro com Cristo. E mesmo assim, isso ainda não é tudo, porque existe uma dimensão de oração silenciosa, contemplativa, que Andrew Murray descreve como a escola do Espírito Santo. É quando você não apenas fala com Deus, mas começa a ouvi-lo no mais profundo silêncio da alma. Esse silêncio não é vazio, é plenitude. Não é ausência de luta, mas a certeza de que você não luta mais sozinho. É nesse espaço que a fé se torna inabalável, porque deixa de depender das circunstâncias externas e se enraiza no próprio coração de Deus. Agora imagine o impacto de viver assim todos os dias. Uma vida devocional enraizada não no esforço humano, mas na graça divina. Uma fé que não balança diante da pressão, mas se fortalece nela. Essa é a promessa que Andrew Murray deixou em sua teologia devocional. A oração que move o céu não nasce em corações perfeitos, mas em corações que escolheram confiar mesmo quando se sentem quebrados. E quando você acessar o que está por trás disso, perceberá que existe ainda mais. Porque o mistério da oração verdadeira vai além da disciplina, além da devoção diária, além da técnica. Ele toca diretamente a eternidade. A fé, quando examinada sob a lente da experiência espiritual mais autêntica, não é uma fuga dos conflitos interiores, mas uma travessia pelo centro deles. Andrew Murray compreendia isso de forma magistral. Ele não falava da fé como uma ideia abstrata ou como um conceito filosófico a ser discutido, mas como um movimento real da alma que atravessa tempestades invisíveis. Imagine um campo de batalha silencioso. Dentro da mente, vozes de acusação, lembranças de quedas e impulsos que parecem maiores que a vontade. No entanto, nesse mesmo espaço interno quase imperceptível, uma voz suave insiste: confie em Deus. Essa voz não grita, não impõe, não força. Ela apenas sussurra. E nesse sussurro, existe a possibilidade de uma transformação radical. O pecado pressiona, mas a fé sussurra mais fundo. O segredo está em aprender a ouvir esse sussurro, não como uma ideia mental, mas como um ato de rendição no exato instante em que a pressão é mais forte. É curioso como a maioria das pessoas imagina que a vida devocional é composta apenas de momentos de paz, de recolhimento agradável e de oração fácil. Mas se você observar bem, notará que os maiores santos e mestres da espiritualidade cristã falavam sempre de noites escuras, de desertos áridos, de longos períodos de silêncio em que Deus parecia ausente. Murray não suavizou essa realidade. Ao contrário, ele a apresentou como parte inevitável da vida interior.
E isso nos mostra algo essencial. Se a fé fosse apenas um sentimento positivo, ela não sobreviveria às pressões invisíveis que nos assolam diariamente. Fé verdadeira é justamente o contrário. É aquilo que resiste quando todos os sentimentos falham, quando toda a força humana desaparece. Nesse sentido, a pressão do pecado não destrói a fé, ela a revela. O que parecia fraqueza pode se tornar a semente de uma confiança inquebrantável. Pense agora na imagem de uma videira, tão usada por Cristo e tão explorada por Andrew Murray em seus escritos sobre a união com Deus. A videira não cresce sem ser podada, e cada poda é um corte, uma dor, uma pressão sobre a seiva, mas é justamente essa pressão que concentra a energia e produz frutos mais fortes. Assim também acontece conosco. As tentações e as pressões interiores são como podas espirituais. Ninguém deseja a lâmina, ninguém busca conscientemente o corte, mas é Ele que abre espaço para que a vida de Cristo circule com mais intensidade dentro de nós. Se você evitar todo confronto com o pecado, talvez viva em aparente tranquilidade, mas será uma videira estéril. Agora, se permitir que até a pressão mais dolorosa se torne lugar de oração, descobrirá que a seiva da fé flui de maneira invisível e implacável. O corte é a escola secreta da confiança. Essa dinâmica é profundamente paradoxal. É na hora da queda iminente que a fé pode se tornar mais viva. Isso não significa aceitar o pecado como destino, mas aprender a usar até mesmo a pressão como trampolim. Muitos acreditam que apenas na vitória absoluta há espaço para a devoção. Mas Murray insiste que é no coração da batalha que a devoção verdadeira nasce. Imagine um soldado que só confia em sua arma quando não há guerra. Essa confiança é ilusória. A fé não pode ser ensaiada apenas em tempos de calmaria. Ela precisa ser provada. A pressão do pecado é como a guerra que testa a arma. E quando você ousa confiar em Deus nesse instante, algo extraordinário acontece. Sua alma percebe que não depende de sua força, mas da graça que o envolve. Esse é o ponto em que fé e humildade se encontram e se tornam inseparáveis. Talvez por isso, Andrew Murray sempre falava da oração como entrega contínua. Ele não via a oração apenas como súplica ou como lista de pedidos, mas como estado de entrega em que o coração se curva diante da presença divina. E quando você aprende a orar assim, até mesmo a pressão do pecado se transforma em combustível para a intimidade com Deus. Porque cada vez que a tentação se aproxima, em vez de se sentir apenas culpado, você é convidado a correr para os braços de Cristo. A oração deixa de ser um ritual fixo e se torna um refúgio constante. A fé cresce nesse movimento diário, não como emoção, mas como hábito da alma. Nesse ponto, a fé já não é algo que você sente, mas algo que você vive, respira e encarna. Agora, é fundamental perceber que essa fé não se constrói apenas com palavras, mas com silêncio. Murray escrevia com frequência sobre a disciplina de silenciar a alma para ouvir a voz de Deus. Esse silêncio não é ausência de pensamento, mas abertura interior. Quando você silencia, deixa de lutar contra a pressão com a sua força e começa a perceber que a fé é, na verdade, um ato de confiança radical na obra já consumada de Cristo. O silêncio permite que o Espírito Santo atue onde sua mente não alcança. E assim, a pressão do pecado deixa de ser apenas um peso e se torna uma oportunidade de se esconder no silêncio da presença divina. O silêncio é a morada onde a fé é nutrida sem que você perceba. É impressionante também notar como a psicologia moderna começa a confirmar o que Andrew Murray já ensinava no século XIX. Pesquisadores falam hoje de resiliência espiritual, um fenômeno observado em pessoas que conseguem transformar experiências negativas em oportunidades de crescimento interior. Estudos mostram que indivíduos com vida devocional consistente não apenas lidam melhor com pressões emocionais, mas desenvolvem uma capacidade ampliada
de reestruturar sua visão de mundo. Em outras palavras, aquilo que parece apenas dor pode se converter em sabedoria. Isso está em sintonia com o que Murray dizia. A fé não elimina a pressão, mas a transforma em campo de aprendizagem. A ciência moderna começa a dar nome ao que a espiritualidade já chamava de escola do Espírito Santo. A fé, portanto, não pode ser reduzida a um sentimento passageiro. Ela é, na visão de Murray, um pacto existencial entre a alma e Deus. Não é o tipo de coisa que você ativa em um dia e desativa em outro. É uma disposição interior que cresce com cada entrega, com cada queda transformada em oração, com cada silêncio habitado pela presença divina. Isso significa que você pode estar no meio da pressão mais intensa e ainda assim permanecer conectado a Deus. Fé é fidelidade no fogo, e o fogo, longe de ser destrutivo, é purificador. É como o ouro colocado no cadinho. Quanto maior a pressão, mais puro se torna. O pecado pressiona, mas a fé transfigura. Esse é o mistério que poucos ousam tocar, mas que Andrew Murray nos convida a experimentar. Agora imagine sua vida se vista sob essa lente. Em vez de fugir da pressão, você começa a enxergá-la como convite. Cada tentação não é apenas um risco, mas uma oportunidade. Cada culpa não é apenas condenação, mas um sinal de que ainda existe sensibilidade em sua alma. Até mesmo a lembrança das quedas pode ser transformada em degraus de rendição. O que muda é a perspectiva. Você deixa de se ver como vítima da pressão e começa a se perceber como aprendiz da fé. Essa mudança interna é profunda e quase irreversível. É quando a vida devocional deixa de ser um fardo e se torna um privilégio, porque até as batalhas mais árduas se convertem em experiências de intimidade com Deus. E mesmo assim, ainda não falamos do ponto mais radical: a fé como descanso. Murray insistia que a fé verdadeira não é esforço desesperado, mas descanso ativo em Deus. É como deitar-se nos braços do Pai, mesmo quando o coração treme. Esse descanso não significa passividade, mas confiança. Quando você descansa em Deus no meio da pressão, está dizendo com sua própria vida: eu não sou suficiente, mas Cristo é suficiente em mim. Esse é o núcleo da espiritualidade cristã profunda, a chave que desbloqueia a oração poderosa e a devoção inabalável. Descansar em Deus é o ato mais ousado de fé que alguém pode realizar, porque exige abandonar toda tentativa de controle. E é exatamente aí que muitos tropeçam. Querem controlar até a própria fé, medir seu progresso, avaliar seus resultados. Mas a fé não é controlada, ela é rendida. O paradoxo é que só quando você solta as rédeas da alma é que a fé floresce de verdade. Andrew Murray dizia que a fé cresce na humildade, e a humildade é reconhecer que sua força não basta. Quando você aceita isso, deixa de carregar sozinho a pressão do pecado e começa a caminhar em companhia do Espírito Santo. A fé não nasce de sua vitória, mas da vitória de Cristo em você. O que resta à alma é apenas permanecer aberta, disponível, rendida. Essa disponibilidade é o verdadeiro terreno fértil da vida devocional. E aqui está outro mistério. Quanto mais você se rende, mais a fé se torna natural. Não é mais um esforço, mas uma respiração. Não é mais uma disciplina pesada, mas uma cadência da vida interior. Você acorda e já há uma chama silenciosa em seu coração. Você enfrenta tentações e já há uma resposta automática de oração. Você cai e, em vez de se afundar em culpa, se ergue imediatamente pela graça. Essa naturalidade é fruto da intimidade cultivada e não pode ser fabricada pela mente. É dom, mas é também cultivo. É como uma planta. Cresce naturalmente, mas apenas se for regada todos os dias. A pressão do pecado, nesse contexto, deixa de ser inimiga e se torna pedagoga. Ela ensina você a depender mais de Deus, a orar com mais fervor, a descansar com mais confiança. Sem pressão, a fé seria superficial.
Com pressão, a fé se torna profunda, enraizada, inabalável. É como a árvore que cresce no meio do vento. Suas raízes descem mais fundo e sua força se torna indestrutível. O vento não a destrói, o vento a fortalece. Assim também acontece com a alma, que escolhe encontrar fé em meio às pressões invisíveis. Cada tempestade é uma oportunidade de aprofundar as raízes na presença de Deus. E quando você percebe isso, algo extraordinário acontece. O medo do pecado começa a se dissipar. Não porque você o ignora, mas porque descobre que ele não tem a última palavra. A última palavra pertence à graça. E a fé é justamente a ponte entre a pressão e a graça. Você não precisa mais viver aprisionado em culpa constante, porque entende que até a pressão pode ser transformada em lugar de encontro com Deus. Essa mudança de perspectiva é libertadora. É como se a alma finalmente respirasse em liberdade, mesmo dentro da batalha. O peso já não é mais apenas peso, ele é convite. Há um segredo pouco falado sobre a fé. Ela não floresce quando tudo está sob controle, mas quando o coração se encontra à beira do colapso. Andrew Murray percebia que a alma humana se apega ao divino não quando está forte, mas justamente quando se reconhece frágil. E esse é um paradoxo desconfortável. A pressão do pecado, que parece esmagar, pode ser o berço de uma confiança mais pura. Pense no instante em que a mente está saturada de pensamentos contraditórios, a carne clama por sua própria vontade e a consciência acusa. É aí que nasce a oportunidade de um salto interior. Não se trata de lutar com armas humanas, mas de ceder ao sopro suave do Espírito Santo. É nesse abismo que a fé se torna ponte. Murray sabia que a graça não visita apenas os santos vitoriosos, mas sobretudo aqueles que ousam olhar para o céu quando todos os ventos sopram contra. O mais profundo é entender que a fé não é apenas crença intelectual em Deus, mas uma força viva que atua dentro da alma como resposta à sua presença. Quando você está sob pressão, não adianta citar versos como fórmulas mágicas se o coração não se curva em rendição. Murray chamava isso de vida interior crucificada. Não é repetir frases, é permitir que cada parte da alma seja tocada pela dependência total. É como estar em uma sala escura e, em vez de correr em desespero, permanecer em silêncio, aguardando que a mínima luz se revele. Essa atitude transforma completamente a experiência. O pecado pressiona, mas a alma que espera em Deus descobre que a pressão não é destruição. É apenas parto de algo maior. A fé nasce como resposta de confiança diante do silêncio divino. Essa verdade, embora pareça simples, exige uma disciplina profunda. Andrew Murray falava da escola da oração, como um lugar onde o discípulo aprende lentamente a trocar suas próprias forças pela presença de Cristo. Essa escola não tem paredes visíveis, mas é mais real do que qualquer instituição. É no momento em que você, sozinho, em lágrimas, descobre que não pode vencer o pecado pela sua energia, que a fé começa a crescer. É nesse momento que você descobre que não precisa lutar sozinho. A pressão que parecia intransponível se torna o lugar de encontro. A fé não é uma conquista humana, mas um dom que se manifesta quando o coração finalmente se abre e diz: Senhor, eu não consigo, mas Tu és suficiente. Essa frase simples contém um universo inteiro. Mas aqui está a beleza. Não é preciso esperar a vitória final para experimentar a presença. É no meio da batalha que a fé já pode ser experimentada. Andrew Murray observava que muitos desistiam porque acreditavam que Deus só poderia recebê-los após a purificação completa. Mas a fé verdadeira começa antes da limpeza, no meio da sujeira, na escuridão da alma que ainda treme. Isso destrói a ideia de que precisamos estar perfeitos para orar. Pelo contrário, a oração é o lugar onde a perfeição de Cristo cobre nossa imperfeição. Assim,
A pressão do pecado não é o fim da jornada, mas o início dela. É a revelação de que não podemos nos salvar, e justamente por isso a fé se ergue como braço estendido para agarrar a mão invisível de Deus. Se você prestar atenção, perceberá que cada queda, cada tentação, cada lembrança dolorosa pode se tornar matéria-prima para o crescimento espiritual. Andrew Murray chamava isso de a obra do Espírito Santo no mais íntimo da alma. Ele sabia que nada se perde no caminho da graça. Até as falhas, quando entregues, se tornam pedras que pavimentam a estrada da fé. Isso significa que o pecado não tem poder de destruir aquele que decide transformar cada tropeço em oração. A pressão pode ser forte, mas não é soberana. O que determina o futuro da alma não é a intensidade da tentação, mas a escolha de confiar em Deus no meio dela. Essa escolha, feita repetidamente, abre um espaço interior em que a fé se torna hábito, não exceção. O impressionante é perceber que esse processo não se dá em um único momento. Murray insistia na necessidade de devoção diária, porque sabia que a fé é como fogo. Se não for alimentada, apaga. E o alimento não é ausência de pecado, mas presença de Deus. Você pode estar sob pressão hoje. Pode sentir que sua vida espiritual está cercada por sombras. Mas se ainda assim dobrar os joelhos e entregar um suspiro sincero, você está regando a chama. A fé cresce silenciosamente. Não é preciso grandes emoções, nem explosões de poder visível. Muitas vezes é na monotonia do dia a dia, no silêncio do quarto, na repetição da oração humilde, que a fé se solidifica como pedra. A pressão não desaparece, mas a alma aprende a resistir sem endurecer, e sim, amolecendo no colo de Deus. E aqui está outro mistério. A fé não cresce quando você foca apenas em resistir ao pecado, mas quando aprende a fixar os olhos em Cristo. Andrew Murray dizia que o maior erro é gastar toda a energia lutando contra as trevas, em vez de simplesmente acender a luz. Quando a alma foca na sombra, ela se esgota. Quando foca na presença, ela se renova. A pressão do pecado existe, mas não pode apagar a visão daquele que olha para o rosto de Cristo. Esse deslocamento de foco é o que transforma. A fé deixa de ser um esforço humano de resistência e se torna a contemplação do divino. Nesse momento, o pecado já não ocupa o centro do cenário. Cristo ocupa. A pressão não desaparece, mas perde seu domínio psicológico. O coração encontra descanso porque não luta sozinho. Luta em aliança. Essa é uma experiência que a ciência moderna também começa a observar. Pesquisas sobre práticas devocionais mostram que pessoas que cultivam foco espiritual desenvolvem maior resiliência emocional. Isso não significa que se tornam imunes às pressões, mas que aprendem a responder de maneira diferente a elas. Em termos neurológicos, o cérebro cria novas conexões que permitem lidar melhor com situações de estresse. Murray já sabia, sem linguagem científica, que a fé remodela o interior humano. Ele via que cada ato de confiança, mesmo pequeno, criava uma disposição nova na alma. Com o tempo, essa disposição se tornava mais forte que o hábito do pecado. Era como se o Espírito Santo silenciosamente estivesse reescrevendo os caminhos da mente. Mas não se engane, essa transformação não é rápida nem superficial. Andrew Murray sempre alertava contra as ilusões de resultados instantâneos. Ele sabia que o caminho da fé exige paciência, perseverança, disciplina de entrega. A pressão não some de um dia para o outro, ela se torna mestre. É através dela que aprendemos a depender diariamente de Deus. É como uma rocha que, golpeada repetidamente pela água, lentamente se torna polida. Assim também a fé vai sendo moldada pela pressão constante. A alma que se dispõe a perseverar descobre que não é a intensidade da vitória que importa, mas a constância da rendição. Essa constância cria uma estabilidade interior que nenhuma tempestade consegue destruir. E ao mesmo tempo, essa jornada é marcada por paradoxos.
A fé é força, mas nasce na fraqueza. É descanso, mas cresce na luta. É liberdade, mas floresce na entrega. É vitória, mas surge em meio à derrota. Essa lógica parece absurda para a mente natural, mas faz sentido para a alma que experimenta. Andrew Murray chamava isso de o caminho da cruz, porque é no aparente fracasso da cruz que a vitória da ressurreição se manifesta. Da mesma forma, é no peso da pressão que a fé encontra espaço para florescer. O pecado ameaça, mas a fé responde com confiança. E essa resposta, repetida infinitas vezes, molda a alma em santidade. É um processo lento, mas irresistível, porque não depende apenas do homem, mas sobretudo de Deus. A beleza dessa jornada é que ninguém está excluído. Murray acreditava profundamente que qualquer cristão, independentemente de sua condição, pode aprender a encontrar fé em meio à pressão. Não importa o tamanho das falhas, não importa a frequência das tentações, não importa o histórico de culpas. A graça é sempre maior. O que se exige é apenas uma disposição humilde de não desistir. Cada queda pode se tornar ponto de partida. Cada lágrima pode se transformar em oração. Cada noite escura pode ser a preparação para uma nova manhã. É essa esperança que sustenta a fé. Não é otimismo humano, mas convicção de que a obra de Cristo é maior que qualquer peso. Essa convicção é o verdadeiro alicerce da vida devocional. E aqui está algo ainda mais profundo. A fé não é apenas resposta à pressão, mas também antecipação do invisível. Andrew Murray via a fé como olhos espirituais que enxergam além das circunstâncias. Enquanto o pecado pressiona, a fé olha para o que ainda não se cumpriu, mas já está prometido. Esse olhar é o que mantém a alma de pé. Quando você acredita que o futuro está nas mãos de Deus, a pressão presente perde força. A tentação pode ser intensa, mas você já está olhando além dela. Esse olhar não é ilusão, é confiança radical na promessa divina. É a certeza de que há algo mais profundo do que a experiência imediata. Esse olhar sustenta e liberta. Agora imagine viver cada dia assim, não negando a pressão, mas encontrando nela um campo de treinamento para a fé. Não fugindo das tentações, mas transformando-as em lembretes de que você precisa de Deus. Não afundando em culpa, mas levantando-se em oração. Essa vida é possível, mas exige rendição contínua. Andrew Murray não oferecia atalhos, mas mostrava o caminho seguro. Oração constante, devoção diária, entrega radical. Essa tríade sustenta a alma quando tudo parece ruir. A fé, assim cultivada, se torna não apenas resposta às pressões, mas fonte de vida abundante. O pecado continua a pressionar, mas já não dita o ritmo da alma. O Espírito Santo assume o governo. E nesse ponto, a pressão deixa de ser algo a ser temido e se torna um chamado. Cada vez que você sentir a força do pecado tentando esmagar, verá também o convite para mergulhar mais fundo na presença de Deus. Essa mudança de percepção altera tudo. Não é mais apenas luta, é aprendizado. Não é mais apenas dor, é oportunidade. Não é mais apenas queda, é degrau. Andrew Murray dizia que o coração que aprende a confiar em Deus em todas as circunstâncias descobre que nada é perdido. Essa verdade ecoa até hoje. Cada instante de pressão pode ser transformado em semente de fé. E cada semente, regada com oração, se torna árvore de confiança. E mesmo assim, tudo isso ainda é apenas sombra de algo maior. Porque a fé que nasce na pressão não é apenas individual, ela se torna testemunho coletivo. Andrew Murray sabia que o crente que aprende a confiar em Deus em meio às lutas inspira outros. Sua vida silenciosa, marcada pela devoção, se torna farol para os que estão em escuridão. O impacto de uma alma rendida não pode ser medido. Ele atravessa gerações, inspira famílias, fortalece comunidades. A pressão que parecia maldição se torna bênção para muitos.
Esse é o mistério final. Deus transforma até as pressões mais ocultas em testemunho vivo de sua graça. A fé, quando se torna a raiz da alma, passa a ser como uma chama que queima, mesmo no meio do vento mais impiedoso. Andrew Murray descrevia essa fé não como algo que nos afasta das lutas, mas como presença que nos sustenta em meio ao peso que parecia insuportável. Pense em uma vela acesa em meio a uma tempestade. O vento sopra, as sombras se movem, mas a chama insiste em permanecer. Assim é a fé diante da pressão do pecado. Não é ausência de trevas, é resistência luminosa no centro delas. Essa chama não nasce de você, mas do Espírito Santo, e quanto mais você permite que ele sopre dentro de si, mais intensa se torna a luz. O pecado pode pressionar, mas não consegue extinguir o fogo que foi aceso pela própria mão de Deus. Andrew Murray ensinava que a fé precisa ser vista como uma vida de comunhão, não como um ato isolado. Muitos reduzem a fé a momentos de decisão, mas ele a entendia como respiração contínua da alma. Quando a pressão chega, a alma que respira em Deus encontra oxigênio invisível que sustenta cada passo. Imagine um mergulhador no fundo do mar. Sem o ar que vem de cima, ele não sobreviveria. Assim também é a alma. Sob a pressão das águas escuras, sobrevive apenas quando recebe oxigênio do alto. Esse oxigênio é a fé, e só chega pela conexão ininterrupta com Cristo. Essa comunhão não é teórica, é real, tangível, viva, sentida nas fibras mais íntimas do ser. O mais intrigante é que essa fé comunional não se manifesta apenas nos grandes momentos de vitória espiritual, mas nos detalhes mais pequenos da vida. Murray dizia que a vida devocional é feita de minúsculos atos de entrega que juntos constroem muralhas de confiança. Quando você escolhe confiar em Deus diante de um pensamento que acusa, quando decide orar mesmo com a mente dispersa, quando suspira em direção ao céu em meio à culpa, você está, na verdade, solidificando sua fé. Esses gestos são invisíveis para o mundo, mas poderosos diante de Deus. A pressão do pecado tenta destruir, mas cada microato de entrega ergue pedras invisíveis que se tornam muralha de intimidade. Essa muralha não é construída em um dia, mas se torna inabalável quando cultivada com perseverança. Mas aqui está um ponto delicado. A pressão não é apenas externa, ela é também interna. Não é apenas o mundo que oprime, mas a própria consciência que acusa. Murray falava muito sobre a necessidade de aprender a distinguir entre a voz de condenação e a voz do Espírito. A condenação apenas aponta o erro e destrói. Já a voz do Espírito revela o erro e aponta para Cristo. A fé cresce quando aprendemos a dar ouvidos à segunda voz. Quando você crê que Cristo é maior que suas falhas, a pressão da consciência deixa de esmagar e começa a moldar. O pecado pressiona, mas a fé lembra. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa lembrança é força invisível, é âncora que impede a alma de afundar no mar da culpa. Esse discernimento abre caminho para um novo tipo de confiança. A confiança em que até a própria fraqueza pode ser usada por Deus. Murray acreditava que a humildade é o terreno mais fértil para a fé. A pressão do pecado nos humilha, e essa humilhação, quando entregue, se torna solo para que a graça cresça. É como a terra arada. A lâmina corta, fere, abre, mas justamente por isso cria espaço para a semente. Assim também é a pressão que corta nossa alma. Ela nos torna receptivos. A fé germina nesse espaço aberto, não fechado. O orgulho fecha, mas a fraqueza abre. Quando você aceita ser fraco diante de Deus, descobre que sua fraqueza é, na verdade, o canal por onde flui a força divina. Essa é a verdadeira vida espiritual sadia. E o curioso é que essa lógica aparece também na natureza. Pense na concha d'ostra. Ela sofre a pressão de um grão de areia que a fere continuamente. O que faz a ostra? Ela cobre a ferida com camadas até transformá-la em pérola.
Assim também é a fé. Ela pega o grão da tentação, da culpa, da dor e cobre com oração, entrega, devoção, até que a ferida se torne joia. Murray via isso claramente. Cada pressão pode gerar uma pérola espiritual. Não é a ausência do grão que cria a pérola, mas justamente sua presença. Assim também não é a ausência de pecado que gera fé, mas a pressão dele transformada em confiança. A pérola nasce no segredo, e sua beleza é resultado da paciência. Assim também a fé se torna preciosa. Essa imagem da pérola nos leva a outro ponto essencial: o valor da espera. Andrew Murray sempre enfatizava que a vida interior exige paciência. A pressão do pecado nunca desaparece de uma vez, mas se transforma lentamente em espaço de confiança. Muitos querem resultados imediatos, mas a fé é como o crescimento de uma árvore. Você não a vê no dia a dia, mas ao longo dos anos percebe que as raízes se aprofundaram, os galhos se alargaram, a sombra se expandiu. Assim também é a vida devocional. A cada dia de rendição, as raízes da fé descem mais fundo na presença de Deus. A pressão que parecia insuportável se torna apenas parte do processo de fortalecimento. A árvore resiste não porque não há vento, mas porque suas raízes foram forçadas a buscar profundidade. E aqui entra o aspecto mais transformador. A fé não apenas sustenta, mas transfigura. Andrew Murray falava da vida no espírito como estado em que a alma não apenas suporta a pressão, mas a converte em energia para amar mais, servir mais, orar mais. Esse é o milagre. A mesma força que parecia destrutiva se torna combustível de santidade. A fé funciona como alquimia espiritual. Transforma chumbo em ouro, escuridão em luz, fraqueza em força. O pecado pressiona, mas a fé responde criando nova vida. Esse processo não é visível imediatamente, mas quem persevera percebe mudanças sutis que se acumulam. O coração, antes frio, começa a arder. A mente, antes dispersa, começa a se concentrar em Deus. A vida, antes fragmentada, começa a se unificar. E talvez o ponto mais difícil seja justamente esse: confiar sem ver. Murray dizia que a fé não é certeza sensorial, mas certeza espiritual. É acreditar na promessa mesmo quando os sentidos dizem o contrário. É como caminhar em uma ponte de vidro sobre um abismo. Você vê o vazio, mas pisa confiando que o vidro é firme. Assim é a alma diante da pressão. Ela sente o peso, vê a queda, mas continua andando porque crê que Cristo a sustenta. Esse ato de confiar no invisível é a essência da vida devocional. Não é ignorar a realidade, mas ver além dela. É acreditar que a presença de Deus é mais real que a tentação que oprime. Esse olhar além é o que mantém a alma de pé. É importante também destacar que essa fé não é individualista. Murray ensinava que a vida interior precisa da comunhão com outros crentes. A pressão do pecado é mais suportável quando não estamos sozinhos. A oração em comunidade, a partilha da palavra, a confissão humilde entre irmãos criam um campo espiritual que fortalece. A fé se multiplica quando compartilhada. A chama de uma vela pode apagar sozinha, mas quando várias se unem, o vento não consegue destruí-las. Assim também é a fé. Ela se fortalece na comunhão. Murray insistia que o corpo de Cristo é espaço onde cada um ajuda o outro a permanecer de pé. Sozinho você pode fraquejar. Junto você se torna muralha. Mas aqui está outro paradoxo. Ao mesmo tempo em que precisamos da comunidade, precisamos também da solitude. Murray falava da necessidade de entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. Esse lugar secreto é onde a alma encontra sua fonte. A pressão do pecado é muitas vezes invisível e pessoal, e só no silêncio você consegue enfrentá-la com sinceridade. O equilíbrio é misterioso, comunhão e solitude, juntos. Fé compartilhada e fé escondida. Ambos são necessários. No silêncio, você encontra a raiz. Na comunhão,
o fruto se multiplica. O pecado pressiona dentro e fora, e Deus responde dentro e fora. Essa integração cria estabilidade que nenhuma tempestade quebra. Esse caminho é exigente, mas libertador. Andrew Murray nunca prometeu facilidade, mas prometeu presença. Ele sabia que a pressão nunca desaparece, mas perde o poder de governar. A fé não anula a luta, mas redefine sua natureza. O que era prisão se torna escola, o que era peso se torna asas. E é justamente essa redefinição que dá sentido à jornada. A alma percebe que não está apenas resistindo, mas sendo moldada para algo maior. Murray acreditava que o destino da fé é conduzir a alma a uma intimidade tão profunda com Deus que até a pressão se torne secundária. O foco deixa de ser a luta e passa a ser o amor. Nesse amor, o pecado perde seu fascínio. E quando isso acontece, a vida devocional se torna algo extraordinário. Não é mais apenas sobrevivência espiritual, é transbordamento. A fé deixa de ser apenas defesa e se torna ataque. A oração deixa de ser apenas súplica e se torna declaração de vitória. A presença de Deus deixa de ser buscada como remédio e passa a ser celebrada como tesouro. A alma, antes esmagada pela pressão, agora dança em meio a ela. Isso é fruto da transformação lenta, silenciosa, constante. Murray sabia que poucos chegavam a esse nível, mas todos eram chamados a caminhar nessa direção. A fé, cultivada no fogo, acaba se tornando chama que ilumina. E mesmo assim, ainda há camadas mais profundas. A fé não é apenas experiência pessoal, mas participação em algo cósmico. Murray lembrava que a fé une a alma ao próprio Cristo, e essa união tem dimensões eternas. Quando você encontra fé em meio à pressão, não está apenas vencendo uma luta interior, está participando da vitória de Cristo sobre o mundo. Esse é o mistério da cruz. Cada pequeno ato de confiança conecta você a uma vitória maior. O pecado pressiona, mas Cristo já venceu. A fé é apenas o fio que liga sua fragilidade ao triunfo eterno. Esse fio parece frágil, mas é mais forte que qualquer corrente. É esse fio que sustenta a vida interior até a eternidade. Agora você já percebeu algo que antes estava oculto. Descobriu que a fé não é a ausência de pressão, mas exatamente a centelha que nasce dentro dela. Sentiu que cada tentação, cada queda, cada lembrança dolorosa pode ser transformada em um altar invisível de confiança. A jornada que percorremos aqui com Andrew Murray não foi apenas teoria, mas um convite para viver de modo diferente. Não mais fugindo da luta interior, mas encontrando nela o ponto secreto onde Deus se revela. E já eu vou te entregar o presente final, a chave específica para que você aplique isso na sua vida de oração, de forma prática e profunda. E antes de te entregar essa chave, quero que você ative agora um selo espiritual. Escreva aqui nos comentários a frase "Minha fé floresce na pressão". Isso vai marcar diante do céu e diante da sua própria consciência que você não foge mais da batalha, mas transforma cada peso em encontro com Deus. É um pacto invisível, mas poderoso, que separa os que apenas escutam dos que realmente desejam viver essa vida interior. E se essa mensagem ressoou no mais íntimo da sua alma, é porque você faz parte desse campo de pessoas chamadas para viver não uma religiosidade superficial, mas uma intimidade verdadeira com Cristo. Por isso, se inscreva e permaneça conosco nessa jornada. Não é apenas um canal, é uma escola invisível, uma comunidade de corações que desejam arder em fé, mesmo em meio às pressões da vida. Se esse chamado encontrou você, então é porque também pertence a esse círculo. Gratidão profunda pela sua presença aqui. Que a paz que excede todo entendimento seja a atmosfera da sua alma e que cada pressão se torne para você uma porta aberta para a confiança no eterno. E agora, como prometido, receba o presente final.
Esta é uma técnica de oração e conexão com Deus inspirada no método de Andrew Murray, feita especialmente para este tema. Primeiro, escolha um lugar silencioso onde você possa estar sozinho por alguns minutos. Sente-se com a coluna ereta ou ajoelhe-se, como preferir, mas mantenha o corpo estável. Feche os olhos e inspire profundamente 3 vezes, entregando cada respiração como um ato de rendição. Depois, visualize a pressão que você está enfrentando. Seja um pecado, uma tentação, uma culpa ou uma lembrança dolorosa. Não fuja dela, apenas a reconheça diante de Deus. Em seguida, imagine essa pressão como uma pedra em suas mãos. Levante essa pedra invisível diante do Senhor e diga em voz baixa: Pai, eu não posso, mas Cristo em mim pode. Repita essa frase 7 vezes, em ritmo lento, respirando fundo a cada repetição. Depois, permaneça em silêncio por 2 minutos, apenas sentindo a presença de Deus envolver a sua fraqueza. Por fim, feche dizendo: Minha fé floresce mesmo na pressão, porque não é minha força, é tua vida em mim. Se você chegou até aqui, você não é comum. Você foi chamado para mais. Poucos chegam ao final, e se você chegou, é porque sua alma tem sede real de Deus. Receba essa técnica como um presente sagrado, um selo para sua caminhada.